clínica, e nós vamos falar hoje sobre a depressão à luz da psicanálise. Eu estou muito feliz com a presença de todos aqui para esse momento de saber e de troca. Agora eu vou apresentar, ou melhor, a mesa redonda vai se apresentar para nós. Vou começar pela Rosângela. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Rosângela, estou graduando na psicanálise, graduando também na terapia ocupacional. É um prazer fazer parte da mesa redonda. Obrigada, Bianca, Márcio também. Estou muito feliz. Obrigada, Rosângela. Ivanilda. Boa noite a todos. Eu sou a Ivanilda Santos, sou psicanalista clínica, graduanda em psicanálise, e muito feliz, né, estar participando dessa noite aqui da mesa redonda, com esse assunto tão pertinente, a depressão, né, à luz da psicanálise, e agradeço o convite, a Bianca, ao Márcio, a Cidelis, e espero colaborar aí com o assunto. Ângela, pode se apresentar para nós, por favor? Boa noite, gente. Me chamo Ângela Almeida, sou graduando em História, psicanalista clínica. Estou aqui para tentar contribuir, né, para que todos que estejam aqui nessa live de hoje possam ficar mais esclarecidos com relação ao assunto que foi pautado. E agradeço a Bianca pelo convite. Eu que agradeço, Ângela. Cidelis. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite, Bianca. Muito obrigada pelo convite, professor Márcio. Meu nome é Cidelis, eu sou psicanalista clínica e também sou coach de desenvolvimento social. E é um prazer estar aqui participando com vocês em mais uma mesa redonda. Obrigada, Cidelis. Camila. Olá, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Camila Soares, eu sou psicóloga, estou graduando agora no curso de pós-graduação, né, em psicanálise, e para mim é um prazer estar aqui com vocês, espero estar contribuindo com a mesa, quero agradecer pelo convite, né, da Bianca, de ter me convidado para estar aqui hoje, e é isso, muito obrigada. Obrigada, Camila. Então, na psicanálise, a depressão é entendida como um sintoma, né? É uma resposta a perdas significativas, sejam elas tanto reais como simbólicas, e é um processo que, quando internalizado, pode despertar sentimentos no indivíduo, né? Por exemplo, tristeza profunda, desânimo, falta de interesse em atividades que antes eram prazerosas para ele. Nós vamos ver também, na nossa mesa, a psicanálise na contemporaneidade, né? A psicanálise e a depressão na contemporaneidade. As pessoas vivem em busca de ser bem-sucedidas, e nesse processo elas acabam ignorando sentimentos que lhe atravessam, né? Ignorando esses sentimentos e não elaborando. E quando ele não é elaborado, o sujeito pode vir ao adoecimento. Então, agora nós vamos abrir as nossas perguntas para a mesa. No nosso primeiro bloco, a nossa psicanalista Ivanilda vai estar respondendo. Para a psicanálise, quais os conflitos internos inconscientes que estão relacionados à depressão? Esses conflitos, eles vão estar relacionados à culpa, ao desejo frustrado, e também a ausência do sentido existencial, né? Em muitos casos, trata-se de uma identificação com o objeto perdido, tornando o luto um processo interrompido e não simbolizado.
Obrigada, Ivanilda. Ângela, como a era que vivemos está relacionada com a depressão, segundo a psicanálise? Olha, a psicanálise, ela entende o sujeito como um ser dividido. Ele fica em conflito constante, né, entre os desejos e as exigências da realidade. Na sociedade, essa sociedade em que a gente vive, ela é muito marcada por valores que cobram muito dos sujeitos, alto desempenho, cobram a produtividade, o sucesso pessoal, a visibilidade social, o consumo, que aparenta uma felicidade constante também. Temos que demonstrar que estamos sempre felizes em qualquer situação. Então, Freud apontava que a civilização impõe repressões ao desejo individual para manter a ordem, e isso gera sofrimento psíquico no indivíduo. Hoje, ao invés de repressão, há uma pressão pelo gozo. Tem que ser feliz, tem que se realizar, o que pode gerar culpa e angústia, levando à depressão, que surge como um colapso interno, né? Uma exaustão do eu, que se sente em constante dúvida consigo mesmo. Porque cada ser tem de se tornar o sujeito do desempenho. Então, um exemplo disso, muito claro, é o quanto a internet se transformou em uma ferramenta de produção que elevou, né, os quadros de depressão em todo o mundo. Na mesma medida em que as redes sociais surgiam e se expandiam, criando uma ilusão, quando produzem e expõem sujeitos com vidas perfeitas que, na realidade, não existem, né? Essa vida de sonhos produz uma frustração, um sentimento de inadequação e de não pertencimento, por se tratar de uma coisa inalcançável, na visão da maioria daqueles que são espectadores, que seguem essas redes sociais, né? É isso, gente. Tá certo. Ângela, bem completa essa tua resposta, né? Camila, segundo Sigmund Freud, em O Mal-Estar na Cultura, de 1930, qual a diferença entre as causas da depressão na cultura em 1930 e na era contemporânea? É um pouco, na verdade, do que a Ângela já falou, né? Então, lá no passado, quando o Freud escreveu esse livro, a sociedade ela era imposta de limites muito fortes, né? E esses limites aos impulsos, eles eram especialmente aos impulsos sexuais e aos impulsos agressivos. Então, essa energia, né, que era voltada para o impulso e que era reprimida na época, ela não desaparecia, né? Então, essa era uma energia que ela voltava como sintomas, e aí poderia desencadear vários transtornos, inclusive a depressão. Hoje, nós estamos vivendo o oposto. Né? Então, assim, nós não temos mais uma repressão dos desejos. Na verdade, nós temos uma pressão para estar realizando esses desejos. Então, a sociedade, como a Ângela colocou muito bem, né? Nós vivemos aí numa cultura de aparência, uma cultura do Instagram, uma cultura onde você precisa estar exibindo publicamente uma felicidade que é inalcançável. Então, assim, o que hoje nós reprimimos dentro da nossa cultura, que é incentivado a reprimir? A tristeza. Então, nós reprimimos a tristeza, nós reprimimos a solidão, nós reprimimos as dores da alma, né? Essas dores da alma, elas não podem ser mostradas publicamente, elas precisam ser escondidas. E aí isso também causa um adoecimento mental que leva à depressão. Obrigada, Camila. Então, assim, só sintetizando, né, que eu acho que eu falei muita coisa. Então, ou seja, lá na época que o Freud escreveu o livro, lá no século XX, reprimia os desejos. Hoje,
nós reprimimos as dores, né? Só para fechar. Obrigada. Cidelis. Não podemos demonstrar fraqueza, né? Qual a visão Não contemporânea pode. da depressão para a psicanalista Maria Rita Kell e Cristiane Barreto? Cidelis. Então, Bianca, para a Maria Rita Kell e a Cristiane Barreto, na obra O Tempo e o Cão, elas descrevem a depressão como um tempo congelado. É como se o sujeito se sentisse dormente, sem entusiasmo, uma paralisia que impede que a pessoa simbolize o luto e também bloqueia o desejo. E a psicanalista Cristiane Barreto fala a respeito do sujeito querer atender às expectativas alheias, o ideal de eu. O sujeito, ele não consegue dizer não, tentando atender o gozo do outro, o que o leva a um esgotamento psíquico, causando a depressão. Certo, Cidelis. Então, uma autora vai estar falando que a Maria Rita vai falar desse bloqueio do luto, né? Do não desejar. E, por contraponto, a Cristiane Barreto vai falar o contrário, né? Desse sujeito que quer em excesso e não reprime nada, né? Isso mesmo, que esse sujeito que ele quer atender o gozo do outro, ele se esquece dele mesmo e quer satisfazer o desejo do outro, a expectativa alheia. E por isso ele vai ser levado ao esgotamento psíquico, sendo levado também à depressão. Obrigada, Cidelis. Então, agora nós vamos abrir aqui para colocarem no chat ou fazer alguma pergunta referente a esse bloco de perguntas que nós fizemos agora. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar questionando. Acho que a Rafaela escreveu aqui no chat, ó. Boa noite, Rafaela. A internet criou a ilusão de uma vida perfeita, pessoas vivendo a vida dos outros, tentando mostrar que suas vidas são mais perfeitas que a do outro, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. E isso mesmo, né, Rafaela? Isso nos remete a Lacan, né? O grande outro. Né? A impressão que o outro é superior, maior, melhor. Eu estava tentando aqui levantar a mão, mas eu estava me aplaudindo, mas não era a minha intenção. Era que, além disso, eu gostaria de saber se a depressão pode ser um tipo de defesa do inconsciente, se começa ali como uma defesa, ou não. Assim, ela é entendida, Rafaela, como um sintoma, né? De coisas, de conflitos internos inconscientes que o sujeito não elabora. Então, ele reprime, né, esses conflitos e isso volta como um sintoma e esses sintomas, então, podem estar desencadeando essa depressão. Obrigada, Rafaela. Então, vamos para o próximo bloco. A Aline fez um comentário. Fez? Vamos ler, então. Na mensagens. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho. Aline. Boa noite, Aline. Hoje vivemos realmente num mundo em que a pessoa tem que criar um personagem para tentar mostrar uma espécie de felicidade impossível de se viver. Somos obrigados a esconder nossos sentimentos, nossos medos e problemas. A depressão não é brincadeira, não é frescura. A psicanálise vem para cuidar do doente, do necessitado, enquanto a sociedade o julga. É bem isso, Aline. A Paula Fernanda também colocou um comentário aqui.
eu gostaria de saber um pouco da diferença da depressão na estrutura neurótica e ali na estrutura psicótica. E se existe a possibilidade da estrutura perversa ter depressão. Então, Paula, a gente pode estar respondendo essa tua pergunta logo mais, porque a gente vai falar dela aí no terceiro bloco. Mas eu já vou te adiantar alguma coisa assim, ó. A estrutura neurótica, ela é bem comum ter depressão, porque nessa estrutura, o indivíduo, ele fica nesse conflito, né, do desejar contra o superego, que é rígido. Então, ele entra nesse embate e acaba tendo esses sintomas, então, de angústia e outros sentimentos que podem levar à depressão. Então, é mais comum ter depressão na estrutura neurótica. A estrutura psicótica também pode ocorrer, mas de uma forma diferenciada. O sujeito, ele vai ter expressões ali que vai estar falando dessa dificuldade dele também de elaborar. E já na perversa é a estrutura que não acaba não tendo muito esse sintoma de depressão, porque o perverso, como ele não introjetou ali a castração, né, a figura do pai, ele acaba não lidando bem com a lei, então ele ignora isso, e por conta ele também não sente culpa e acaba não tendo essa depressão, né, porque ele não sente culpa. Aí mais pra frente a gente vai falar sobre isso também. A Cidelis colocou a depressão é um sintoma que vem para nos mostrar que algo está errado. Isso mesmo, Cidelis. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre como os sintomas eles aparecem nesses sujeitos que estão com depressão e nessas estruturas. Vamos passar para as próximas perguntas. Rosângela, segundo Freud, em Luto e Melancolia, como o sujeito lida com um objeto perdido? Então, Bianca, o sujeito não reconhece totalmente o que foi perdido, né? E, em vez de direcionar a dor para fora, ele a volta contra si mesmo. É como se inconscientemente dissesse, já que perdi esse objeto e ele me decepcionou, então eu sou o problema. A raiva que seria destinada ao objeto perdido se volta contra o ego, a própria pessoa, né? Essa inversão da raiva gera sintomas, né? Como culpa, autorreprovação, baixa autoestima. O sujeito se acusa, se vê como indigno ou até como um peso para os outros. Né? Igual, por exemplo, se sente culpado, se sente um fardo e acha que tudo o que ele faz não é nada certo. Obrigada, Rosângela. Ivanilda, dificuldade de simbolizar o sofrimento é um dos sintomas da depressão para a psicanálise. Como age o indivíduo acometido por esse sintoma? Bom, a gente poderia dizer já pela pergunta, né? A dificuldade de simbolizar esse sofrimento. Então, como que ele vai agir? Ele vai agir de uma forma se sentindo impossibilitado de elaborar essa perda. Então, ele vai agir de que forma? Ele vai se permanecer isolado, em silêncio, ele vai evitar falar para não se expressar, né, não trazer essas emoções e para também ele se retrair emocionalmente. Obrigada, Ivanilda. Ângela, para o indivíduo que sofre uma desconexão com o desejo, como funciona esse sintoma dentro do quadro depressivo? Olha, segundo Freud e Lacan, a desconexão com o desejo é o ponto central do sofrimento depressivo. O sintoma depressivo, então, é uma resposta inconsciente à perda de sentido ou interrupção do sujeito com o seu desejo. O desejo é o motor da vida psíquica.
é o que dá sentido à vida. O sujeito, então, é constituído por ele, é um impulso contínuo de busca de algo que nunca se possui completamente. Quando o sujeito perde essa ligação, ele deixa de investir na vida, nas relações e nos projetos. Surge, então, derivado disso tudo, uma sensação de vazio, de falta de sentido, de quando você não deseja mais, o que você espera da vida, né? É isso, gente. Ok, Ângela. Camila, como o luto não elaborado se apresenta na depressão para a psicanálise? Então, o luto não elaborado, a pessoa ela não consegue desvincular a energia psíquica dela do objeto perdido. Então, é como se inconscientemente ela se recusasse a abrir mão desse objeto, né? Ela se agarra a essa dor de uma maneira a tentar manter esse objeto vivo. E aí ela desinveste da realidade e fica paralisada e presa ali no momento da perda. Então, a Ângela falou, né, sobre desinvestir do desejo. Né? Ela não consegue pegar essa energia psíquica dela e começar a investir em outras áreas. Né? Ela fica com aquela energia psíquica investida no objeto perdido. E aí ela fica com essa sensação de paralisia existencial, como se o tempo tivesse travado, ela trava, ela congela ali naquele momento. E aí, quando eu estava lendo esse conteúdo, né, Bianca, que você colocou, eu lembrei de 2 filmes maravilhosos que, assim, simbolizam muito bem esse tema da pessoa não conseguir processar essa perda, né, e ficar congelada no tempo. Então, um dos filmes é A Baleia, né? Então, A Baleia é um filme assim que eu indico fortemente que todo mundo assista, que além de trabalhar o transtorno alimentar, ela fala sobre a neurose obsessiva, ela fala sobre essa não elaboração da perda, então é um filme muito bom, né? Queria falar um pouquinho dele aqui, mas senão eu vou estar dando um spoiler para vocês. E um outro filme também muito legal é O Pior Vizinho do Mundo. Ele também passa por uma perda muito grande e ali mostra ele travado no tempo, né? Ao ponto de ele querer cometer um suicídio. Ele fica tão deprimido que ele pensa e ele tenta cometer o suicídio. E aí a história se desenrola em cima disso e como outras pessoas conseguiram ajudar ele a pegar essa energia, né, que estava ali voltada para o objeto perdido e a canalizar para outras áreas. Então, são 2 filmes muito interessantes que falam muito bem sobre esse tema. Obrigada, Camila, pela tua contribuição. Então, agora a gente também já encerra esse segundo bloco. Se alguém tiver alguma pergunta sobre ele, se ficou com alguma dúvida, pode estar perguntando agora. Pode ser pelo chat, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. A Paula falou aqui que assistiu o filme A Baleia, que chorou horrores no final. Eu também chorei, gente. Chorei muito. Bom, então vamos passar para o próximo bloco, né? Quer assistir? A Rafaela quer assistir. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre os sintomas da depressão que se apresentam no indivíduo conforme a sua estrutura psíquica, né? Dentro da neurose, na neurose obsessiva, o sujeito se encontra aprisionado pela culpa e pela autoacusação. Geralmente isso é um processo inconsciente. Há uma culpabilização por desejar aquilo que o sujeito acredita ser inaceitável ou proibido. Na psicose, né, nesse caso, está o jogo da foraclusão, que é o nome do pai.
conforme a teoria de Lacan, ou seja, a ausência da inscrição simbólica da lei que estrutura o desejo. Isso fragiliza a relação do sujeito com a realidade e com o outro. Já na perversão, é uma estrutura clínica onde o sujeito lida com a castração simbólica por meio de sua negação, né? Ele nega essa castração. E na perda de um objeto central que sustentava o modo do gozo do sujeito perverso. O sujeito pode, então, entrar em um colapso, mas tende a reagir de uma forma como se ele estivesse atuando, né? Ou por condutas impulsivas, ao invés de sentir apatia, né? Como nas outras estruturas. Então, a gente vai passar agora para o próximo bloco. Bloco 3. Cideles. Qual a leitura feita para o indivíduo que sofre um desinvestimento psíquico? Está fechado o teu microfone, Cideles. Isso. Então, o desinvestimento significa o desinteresse por algo que antes era importante. Então, nós ou estamos na pulsão de vida ou nós estamos na pulsão de morte. A pessoa que está no desinvestimento psíquico, ela está na pulsão de morte. E esse desinteresse por antes que algo ela valorizava, faz com que o sujeito ele não consiga dar o valor simbólico de antes, que ele dava a algo, e que antes era carregado de significado para ele. E também ele perde a libido por algo que antes ele era importante. A libido pode ser o desejo de trabalho, o desejo de vida, alguma coisa que ele gostava muito, e não apenas a sexualidade. Então, como é que isso vai atuar na vida dele? Pode ser de modo temporário, pode ser como uma defesa psíquica que está acontecendo ali por algum momento, que é contra alguma situação, ou pode também se tornar patológico. Então, quando alguém se mostra desinteressado, nós precisamos prestar muita atenção, porque isso é um grande sinal, o desinvestimento psíquico, de depressão. E essa perda de libido pode representar um ideal, pode representar uma pessoa ou um objeto que antes era desejado, algo que a pessoa corria atrás, como uma carreira, por exemplo, agora a pessoa perdeu totalmente o interesse. Obrigada, Cideles, pela tua resposta. Rosângela, o que Lacan vai falar sobre o gozo imposto em A Ética do Supereu Contemporâneo? Então, sobre o que Lacan fala do gozo imposto nessa obra da Ética do Supereu, né? Ele nos mostra que na sociedade atual existe uma exigência constante para que a gente seja feliz o tempo todo. É aquilo que havíamos falado lá no início, né, nossa colega? É como se houvesse uma voz dizendo que você tem que ser feliz. E se você não está, é porque tem algo de errado com você. Essa cobrança vem de uma forma moderna do superego, né? Que Lacan chama de tirânico. Ele não só manda, como também exige gozo. Ou seja, prazer, desempenho, satisfação, sucesso, e isso tudo de maneira forçada. O problema é que essa obrigação de estar sempre bem cria justamente o contrário, mais angústia, mais frustração e um sentimento constante de que a gente nunca é suficiente, né? A pessoa se sente culpada por não conseguir estar à altura dessas expectativas. Obrigada, Rosângela. Ivanilda, qual a estrutura psíquica está mais associada à depressão? Bom, a neurose, né? Porque nela o sujeito ele vai manter o conflito inconsciente, que é entre o desejo e a lei. Então, entendida para ele como uma censura interna.
Certo, Ivanilda. Nossa próxima pergunta vai para Rosângela. Rosângela, como ocorre o tratamento da depressão nas estruturas neuróticas, psicóticas e perversa? Bom, na neurose, busca a simbolização da perda e a elaboração da culpa inconsciente, né? Na psicose, a escuta deve acolher o sofrimento e ajudar na organização subjetiva sem confrontos. E na perversão, o foco está na escuta das rupturas fantasmáticas e na sustentação da transferência. Obrigada, Rosângela. Então, nós terminamos mais um bloco, né? Alguém tem algum questionamento? Eu já vi. A Rafaela fez uma pergunta no chat. Eu queria responder para ela sobre o que a gente falou agora, né, da neurose. Ela pergunta quais os gatilhos para a depressão, né, e os medicamentos, se eles podem alterar o desenvolvimento da doença. Bom, referente aos medicamentos, eu diria que é uma resposta complexa e depende do contexto, né, porque o medicamento, ele pode, sim, de alguma maneira, causar aquele efeito colateral, agravar, né, o sintoma depressivo. E quanto às questões, pode ser diversos gatilhos. Aqui a gente está falando de uma vida estressante ou de eventos traumáticos, que a gente pode falar sobre não só a perda de uma pessoa, um ente querido, mas divórcio, a gente pode estar falando de perder o emprego, às vezes quem tem questão financeira, abuso físico, a questão da bebida alcoólica ou alguma outra substância, o abuso dela. A gente também pode estar falando de alterações hormonais, pessoas que fazem tratamento de câncer, outros tipos de doença, também pode desenvolver, né, a depressão. O isolamento social, às vezes a pessoa que vive muito ali em solidão. Tem as doenças crônicas também, que isso pode ter um impacto, às vezes a falta de praticar exercícios físicos, tudo isso gera um gatilho, né? A questão emocional, os mesmos pensamentos, aquelas emoções, sabe? A forma com que você vai pensando e aquilo vai te trazendo aquele sentimento, tristeza, você vai ficando bem desesperançoso da vida, e isso associa muito à ansiedade com a depressão, né? Porque a gente vai ficando ansioso. É como o tema que a Camila abordou aí na resposta, dessa questão, não é permitido errar, tem que ser tudo muito perfeito, a grama verde, né, todo mundo é feliz, não é permitido sentir emoção, a gente aprende que alegria pode sentir, uhul, para cima, tristeza não é permitido sentir, então a gente tenta, de toda forma, mascarar esses tipos de emoções e sentimentos ruins. Isso mesmo. Nilda, Eu dentro também. disso, né, muita gente toma muito medicamento, que é claro, é importante, dependendo, né, de como é que está o estado, é bom ter o acompanhamento com um psiquiatra, mas as pessoas, elas tendem, hoje em dia, tomar a medicação e não fazer o acompanhamento com o psicólogo, com o psicanalista, e aí fica exatamente fazendo isso, né, mascarando a dor ali, buscando não sentir a dor, usando medicamento para poder tampar esse buraco, sendo que o problema ele tá ali, né? Tá pulsando ali, e aí a pessoa não consegue entender por que não consegue resolver. E troca de um medicamento para outro, vai mudando. É claro que para quem realmente precisa, de vez em quando é necessário estar mudando o medicamento porque ele vai perdendo o efeito, mas precisa ser visto isso um acompanhamento geral, né? E o psicanalista ele entra nisso exatamente para tratar a causa dessa dor e não somente o sintoma. Né? Então, hoje é uma coisa que a gente vê muito, muito na nossa sociedade, né? E é importante a gente falar um pouco sobre isso, deixar as pessoas cientes de que não é só o medicamento, né, que vai resolver. E é o que a maioria usa, na verdade.
Exatamente, Camila, porque há casos em que com a terapia é possível se tratar através da psicanálise ou como outra abordagem terapêutica, o tratamento sem que faça uso do remédio, mas cada caso é um caso. Há pessoas que não conseguem ter essa evolução, elas precisam sim do medicamento, e às vezes até o próprio ajuste da dosagem do medicamento vai causar esse efeito colateral, e a pessoa às vezes interrompe o tratamento, né, da prescrição médica, do psiquiatra, por quê? Porque ela acha que está piorando, mas na verdade o corpo ele precisa de sofrer esse ajuste, né, em dosagens, assim como outros tipos de doenças também, não é? E, de fato, há pessoas que precisam do paralelo dos dois, a terapia associada ali à consulta com o psiquiatra, para que consiga ter uma vida saudável, estável. Às vezes as pessoas acham que não tem como buscar ajuda, não há uma solução. E sim, é possível, através de vários meios, né, buscar ajuda, né, grupos de ajudas, buscar a terapia, o psiquiatra, e, enfim, outros meios também terapêuticos, né, para a atividade física, às vezes é uma queda na vitamina D, às vezes é uma questão hormonal e a pessoa acha que às vezes já está com uma depressão. Para que ela vire patológica, é necessário alguns cumprimentos, algo a mais, não é só uma tristeza ali que hoje você não quer levantar para ir trabalhar, é algo que persiste, né, que vai entrando dentro das estruturas, que é o que a Bianca acho que falou agora no bloco anterior, né, dentro das estruturas, a gente está falando da psicanálise, né, neurose, psicose, perversão, e aí cada estrutura a gente vai trabalhar de uma forma a abordagem, né, mas no modo geral a gente vai ouvir aquela pessoa, acolher a sua dor, o que ela está passando, qual é a vivência da depressão dela. A depressão, para mim, pode ser por uma perda da minha mãe, do meu pai, para você já pode ser o quê? A perda de um emprego, e assim por diante, né, como a gente falou. Eu quero fazer um comentário aqui bem rapidinho, para não tomar muito tempo, de que a depressão, alguém comentou aí sobre o luto, assim como também uma separação, pode ser uma perda do emprego de muitos anos, a dor, quando ela se torna intensa, mais do que a pessoa pode suportar, ela pode causar depressão de um momento para o outro. Todos nós temos um limite de dor psíquica, e quando a nossa dor psíquica ultrapassa a nossa capacidade, nós vamos entrar em depressão, qualquer um de nós, independente da nossa saúde mental. Obrigada, Cidelis. Tem uma pergunta ali, né, da Rosangli Marques. Qual o tempo de luto saudável para essa pessoa que perdeu alguém, né? Acredito que é isso. Então, o luto, ele se apresenta de forma variáveis, assim. A pessoa pode flutuar dentro do processo do luto. Então, ela pode ter uma melhora, né, uma aceitação, e daqui a pouco voltar lá para o primeiro estágio de negação. Então, eu acredito que não tem esse período aí certo para falar sobre um tempo saudável. Mas, se for para o DSM-5, né, os critérios, segundo o DSM-5, de duração mínima de um luto, pode estar presente pelo menos 2 semanas consecutivas. Mas o quadro de depressão tem que estar presente aí em alguns sintomas em torno de 3 meses. Assim como, Bianca, a gente está falando das 5 fases do luto, né, que é a negação, a barganha, a aceitação, a depressão, né, e a raiva. Então, não necessariamente elas vão acontecer nessa ordem, elas podem oscilar. Então, você tem que vivenciar as fases do luto, mas nessa sociedade atual a gente não vivencia o luto, porque logo em sequência acontece algo, você precisa trabalhar, e aí você não vivencia esse luto, introjetando todas aquelas emoções. E, exatamente, de acordo com os pesquisadores, o tempo normal de um luto é 1 ano. Quando passa disso, a pessoa precisa de procurar um tratamento, porque já passou a ser patológico. Freud, né, ele afirma que toda perda importante toca numa perda anterior mais estrutural, que é a da completude, e que o sujeito depressivo não consegue elaborar essa perda, né?
porque não tem consciência dela, porque identificou como o próprio eu, né? Que é o caso da melancolia, que o sujeito se identifica com o objeto perdido, ele é aquilo que perdeu. E aí resulta disso autoacusações e ódio contra si mesmo, né? E o objetivo do tratamento da depressão, né, é dissolver essa identificação e permitir ao sujeito reconhecer essa perda como externa, separada do seu eu. E ele precisa simbolizar isso, porque simbolizar é dar nome, representar na linguagem, transformar o real da perda num elemento do discurso, né? Que o sujeito inscreva essa perda na sua história e consiga dar um sentido a ela, mesmo que parcial, ao invés de ficar repetindo infinitamente esse sofrimento, né? Que retorne ao desejo e reconstrua a narrativa de si, que não exclua a perda, mas que a integre, né? E aí o analista ele precisa oferecer esse espaço, né? Onde o sujeito possa falar livremente, sem ser julgado. E até sobre o luto, eu quero fazer um comentário. Há um tempo atrás, nós participamos em supervisão e foi falado sobre como antigamente as pessoas conseguiam vivenciar o luto, que aquele tempo de um dia para o outro, junto com o morto, no velório, aquilo ali já ajuda a elaborar o luto. E que hoje, quando se pega a pessoa que morreu e já vai logo enterrando, não dá tempo de chorar. Muitas vezes as pessoas dizem: eu não quero sentir, eu não quero sofrer. Esse luto não vai ser simbolizado e a dor vai ser ainda maior. Então, o luto precisa sim ser simbolizado, o luto precisa ser respeitado e o luto precisa ser vivenciado para que se elabore e se simbolize ele. Obrigada, Cidelis. Bom, já está encerrando o nosso tempo da chamada. Então, vamos só fazer um resgate aqui nos processos que nós vimos, né, dentro da depressão, à luz da psicanálise. Primeiro, nós falamos, né, o que para a psicanálise a depressão é, que é um sintoma. Depois, nós falamos da depressão na atualidade, também vimos como fazer uma leitura através dos sintomas do paciente e identificar a estrutura psíquica. E, por último, nós falamos dos tratamentos, né? Então, agora, vamos deixar as considerações finais para a mesa. Ivanilda, pode deixar as tuas considerações finais? Isso sim. Eu quero agradecer pela participação e acho que não mais seria isso por causa do nosso tempo mesmo, né? Eu gostaria de responder a pergunta da Paula com respeito, né? Como que a gente faz um manejo através da depressão, né? Em cada estrutura. Que eu não sei se você vai fazer a última pergunta, mas responderia bem ao que ela perguntou, né? Para cada estrutura a gente vai ter um manejo, né? Na questão, seja da escuta, né? Do acolher o sofrimento, já na neurose a gente vai simbolizar a perda do coelho, para que ele elabore a culpa inconsciente, na psicose ele vai ajudar ele a organizar, né, esses subjetivos sem confronto. Na perversão, o foco está na escuta. Então, e nessa ruptura do que a gente falou, das rupturas fantasmáticas, né, e tentar sustentar essa transferência. Então, para cada estrutura há uma abordagem diferente. Obrigada, Ivanilda. E aí, pessoal, o Márcio colocou o link aqui nas mensagens, é o link do formulário de presença. Ivanilda, daí pode se despedindo. Eu agradeço, uma boa noite a todos, obrigada pela participação, Bianca, Márcio, e foi um prazer estar aqui reunida hoje com vocês. Obrigada, Ivanilda. Ângela?
Eu quero agradecer a presença de todos e convidá-los para a próxima mesa redonda, que vai ser sobre depressão no contexto da psicanálise e dos relacionamentos abusivos. Obrigada, Ângela. Camila? Eu que agradeço. Também queria agradecer, eu achei que foi muito rico, né? Acho que a gente poderia ficar aqui a noite toda falando disso, muitas horas, né? Ficou faltando, assim, muita coisa que a gente queria estar colocando ainda. Então, achei que foi ótimo. E agradecer a todos e muito obrigada, Bianca, pelo convite. Que agradeço, Camila. Cibeles? Bianca, eu agradeço muito por ter participado, foi muito bom contribuir com a mesa redonda, foi maravilhoso. Muito obrigada pela sua apresentação, que foi magnífica, você trouxe um conteúdo muito rico e a gente ficou muito feliz e pode contar com a gente, que se você precisar, para as suas próximas mesas redondas. A gente está muito feliz de você estar aqui fazendo mesa redonda junto com a gente, e é um prazer ter sempre cada uma de vocês aqui assistindo, gente. Muito obrigada a todas pela presença. Obrigada, Cibeles. Eu que agradeço. Rosângela? Só tenho que agradecer também, Bianca, a você, o Márcio, a Cibeles, as outras colegas também que fazem parte aí da mesa. Para mim foi muito, assim, enriquecedor esse assunto, achei também super interessante, pena que o tempo é muito rápido, né? Agradecer também aos participantes também, né? E é isso, gente. Boa noite a todos e obrigada mesmo. Obrigada, Rosângela. As perguntas já foram realizadas, né? Então, pessoal, eu também só tenho a agradecer a participação de todos vocês que pararam aí para estar ouvindo, né? A palavra aí dessa mesa redonda, a cada participante, a cada um que trouxe a sua contribuição. Ângela, quer falar alguma coisa? Não. Foi sem querer aqui, ó. Queria agradecer também a Cidelis e o Márcio pela oportunidade e uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Quero encerrar aqui fazendo Boa meu agradecimento, noite. viu? Quero fazer meu agradecimento à mesa aqui. Fantástico, né? Superaram, cada dia mais superou muito, né, a expectativa de todos nós, entendeu? Um feriadão desse, 13 pessoas aqui com a gente, estudando, né? Isso é importante, isso significa o interesse verdadeiro, real, tá bom? Eu só tenho mesmo a olhar para vocês com muito orgulho de saber que vocês têm se empenhado para fazer o melhor. Eu convido a esses que ainda estão ouvindo aí, né, que tragam pessoas, convidem, chamem, adicionem no nosso grupo, porque ali é aberto. Quem quiser adicionar, qualquer uma pessoa pode adicionar. Entra ali, adiciona os colegas, vai trazendo pessoas. Quanto mais pessoas participarem, mais nós vamos ganhar, tá bom? E aquilo que eu digo em todas as reuniões e em todas as lives da gente, todos que estão nos assistindo hoje serão convidados a participar dos nossos eventos, desde o momento que estejam preparados, se sintam seguros, tá bom? Além dos treinamentos que a gente vai oferecer também. Ok? Excelente final de feriado a todos, é o que nós desejamos a vocês aqui da Sobrap. Ok? Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite a Tchau, todos. tchau, gente. Até mais. Tchau, boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Tchau.